Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou sozinhos a um lugar à parte sobre uma alta montanha. E transfigurou-se diante deles. Suas roupas ficaram brilhantes e tão brancas como nenhuma lavadeira sobre a terra poderia alvejar. Apareceram-lhe Elias e Moisés e estavam conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Mestre, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que dizer, pois estavam todos com muito medo. Então desceu uma nuvem e os encobriu com sua sombra. E da nuvem saiu uma voz: Este é meu filho amado, escutai o que ele diz. E de repente, olhando em volta, não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus com eles. Ao descerem da montanha, Jesus ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles observaram esta ordem, mas comentavam entre si o que queria dizer ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Hoje nós celebramos a transfiguração do Senhor. Essa festa nos chama a refletir sobre aquilo que é a participação da vida celeste já nesta vida terrena. Porque Jesus Cristo, ficando transfigurado diante dos seus discípulos, ele dá aos seus discípulos essa contemplação da glória celeste. Por isso que a passagem da transfiguração nos chama a atenção sobre a vida de oração, porque é a vida de oração que nos faz participar desse mistério celeste já aqui nesta terra. É na vida de oração que nós temos a capacidade e a oportunidade de contemplar os mistérios celestes. Por isso que Jesus Cristo, ele dá essa grande graça aos seus discípulos de uma contemplação antecipada da glória eterna. E o Evangelho de hoje ele nos traz algo muito essencial, que são elementos da vida de oração que nós precisamos aprender a experimentar na nossa vida. Se nós olharmos bem, nós vamos ver que o Evangelho ele começa dizendo que Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e levou sozinhos a um lugar à parte sobre uma alta montanha. Veja que Jesus Cristo leva esses discípulos para esse lugar. Assim também deve ser a nossa vida de oração, porque a vida de oração é um momento onde nós combinamos com Deus um horário de qualidade, um tempo de qualidade, para ali estar com Ele, para que Ele possa nos conduzir a esse lugar de intimidade, esse lugar de contemplação da glória eterna. Depois, nós vamos ver que o evangelista relata que naquele lugar Jesus transfigurou-se diante deles. Suas roupas ficaram brilhantes como nenhuma lavadeira sobre a terra poderia alvejar. Aqui nós temos um símbolo importante, porque as roupas brancas é símbolo da veste nova, da veste de santidade, essa participação da vida eterna começada já nesta terra. Jesus Cristo ele nos chama justamente a isso, a transfigurar-se nele, para que a nossa vida ela seja um reflexo da glória eterna. Depois vai aparecer Elias e Moisés, a lei e os profetas, ou seja, Moisés é símbolo da lei, aquilo que é a lei natural, aquilo que é
a lei divina, a vontade de Deus que já está impressa na alma e no coração de cada ser humano. A profecia, Elias, que representa os profetas, é a vocação profética, a vocação de anunciar, esta vocação de anunciar a verdade, denunciar o erro, corrigir os pecadores do seu mau caminho para reconduzi-los ao bom caminho. Aqui nós temos aquilo que é o testemunho que cada um de nós precisa ter, porque o testemunho é uma manifestação, um fruto da vocação profética, que todos nós precisamos aprender a dar, mas tudo isso tem como fundamento a nossa vida de oração, a nossa vida de diálogo com Deus. Depois nós vemos outro elemento, porque Pedro, vendo e contemplando aquela cena, Pedro ele vai dizer: Mestre, é bom ficarmos aqui. Ou seja, quando Pedro diz isso aqui é algo que nasce do mais profundo do coração de Pedro. E é o que deve nascer também do nosso coração. Porque nós só teremos o desejo, a vontade de permanecer em Jesus Cristo, de permanecer na presença do Senhor, quando nós verdadeiramente nos abrimos a essa relação de intimidade. Porque quando nós somos tocados no mais profundo da nossa alma pelo próprio Cristo, nós não temos mais vontade de se afastar de Cristo, porque é bom permanecer na presença dele, para contemplar os mistérios que nos são revelados através dele, porque ele é a plenitude da revelação. Depois nós vemos também algumas outras coisas, porque na vida de oração acontece conosco aquilo que vai acontecer no Sagrado Evangelho, porque enquanto Pedro falava, uma nuvem baixou sobre aquele lugar e eles foram imersos naquela nuvem. A nuvem é símbolo do Espírito Santo, esse Espírito Santo que desce para trazer a presença de Deus ao nosso meio. E aqui nós vemos justamente isso. Do meio desta nuvem, uma voz vai testemunhar: Este é meu Filho amado, escutai o que ele diz. Aqui nós vemos quando na vida de oração nós somos imersos, batizados no Espírito Santo, nós temos essa voz na nossa consciência, no nosso coração, que é o Pai, que ele vai nos impulsionando, nos levando, nos conduzindo até o próprio Filho. Por isso que Jesus Cristo ele diz que ninguém vai a ele se o Pai não o atrair. Na vida de oração, o Pai infunde o dom da fé em nós. Na vida de oração, ele vai fazendo com que amadureça esse dom da fé também em nós, para que assim nós possamos cada vez mais se unir a Jesus Cristo e estar sempre atento àquilo que ele quer dizer a cada um de nós. E é isso que nós precisamos aprender a experimentar a cada dia, essa experiência do batismo no Espírito, desse mergulho no Espírito Santo, na vida do próprio Deus, para que nesse mergulho de participação da vida de Deus, nós possamos também transbordar a obra de Deus através do testemunho para o mundo, porque cada um de nós se torna em Cristo um sinal escatológico, um sinal do reino dos céus. Porque quanto mais nós nos unimos a Jesus Cristo, mais a nossa vida vai se transformando na vida dele. E assim, quanto mais a nossa vida vai se transformando na vida dele, mais nós vamos sendo esse sinal de Deus. Porque a nossa vida ela começa a se transfigurar, mudar de figura. A nossa vida ela começa a se tornar como a vida do próprio Filho de Deus. E tudo aquilo que nós fazemos manifesta e transborda a vida de Cristo para os nossos irmãos. Assim deve ser a vida de cada cristão.
Assim deve ser a nossa vida de união com Deus, que acontece através da nossa vida de oração, dessa união íntima que nós podemos ter com Deus através desse momento que nós dedicamos, desse tempo de qualidade que nós damos àquele que nós queremos crescer na amizade, que a gente possa crescer cada vez mais nessa capacidade de ir ao encontro de Jesus Cristo, de corresponder ao chamado dele, para permitir com que ele nos leve ao alto da montanha, para que lá nós possamos também nos transfigurar, mudar de vida, que possamos verdadeiramente entender o verdadeiro significado da lei e possamos dar verdadeiro testemunho profético neste mundo e permitir com que cresça no nosso coração o desejo de permanecer sempre em Cristo, para que assim a nuvem, que é o Espírito Santo, possa descer sobre nós e nós possamos adentrar nesse grande mistério da vida do próprio Deus, onde Ele mesmo nos conduz, nos atrai até o Seu Filho, para que o Seu Filho, que é o caminho, possa nos conduzir de volta ao reino dos céus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.